glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Boa noite, é motivo de alegria, mais para mim, de estar aqui. Quando eu entrei ali, que eu comecei a ouvir os hinos, quando eu comecei a descer ali as escadas, eu senti uma alegria diferente no meu coração. Porque o que Deus faz na vida de um ser humano é algo inexplicável. E isso é motivo para a gente se alegrar. Porque o que Deus fez, o que Deus tem feito na minha vida e o que Deus ainda vai fazer, já é motivo para a minha alma se alegrar. Diante de tantas dificuldades, de tantas adversidades, mas é porque a alegria do Senhor é a que está dentro de nós. Não é a alegria desse mundo, porque se fosse da alegria desse mundo, eu não estaria aqui. Eu não ia conseguir estar aqui agora, mas é a alegria do Senhor que está dentro de mim. Porque nós temos passado os momentos difíceis, mas o Senhor até aqui nos ajudou. Amém? Eu quero, nessa noite, honrar algumas pessoas aqui, honrar minha família que está ali. Eu só não consegui trazer uma só, que não deu mesmo. Mas eu quero dizer que o motivo da minha peleja aqui nessa terra até hoje é pela minha família. É o maior presente que eu tenho aqui. Queria que eles ficassem de pé, por favor. Eu sei que eles são muito tímidos, gostam muito de se esconder, mas ali está a minha família. Falta a minha filha, que não pôde vir, não deu para vir, mas ali está meu marido, meu filho, meus 2 filhos e as minhas 2 noras. E eu sei que Deus, Ele tem um amor tremendo por eles. Mesmo que às vezes no percurso é um pouco complicado, mas Deus continua amando e ajudando, né? Pode sentar, quero dizer, o motivo da minha persistência. O maior motivo, depois de Deus, são vocês. Eu amo vocês. Quero também aqui nessa noite honrar a pastora Alessandra, que eu não podia deixar de honrar, a pastora Eliane e a Eliana, minha amiga. Queria que ficasse de pé essas 3 pessoas. Pastora Alessandra, quando eu estava perrengue, quase desistindo, ela pegava como se um ser humano estivesse no fundo do poço e falava, vamos embora, não é para desistir, Deus Ele vai te ajudar. Pastora Eliana um dia me levou para um quarto na casa dela, me mostrou um espelho e disse, o que você vê nesse espelho? E eu disse assim, eu vejo tudo que não era para hoje ser, eu não via naquele dia, mas ela me falou palavras tão lindas. E hoje, aquilo que você me falou está se cumprindo aqui na minha vida. Né? A Eliana ali, toda vez que eu falava assim, não consigo, diante de uma situação difícil que eu passei, ela falava, você vai conseguir. E ela nunca me abandonou. Eu quero dizer, porque eu nunca te abandonei. Porque é gratidão por tudo que você fez na minha vida. Então, Deus une pessoas, pode sentar, por causa de propósitos. Deus une pessoas porque Ele tem algo a fazer lá na frente. E Deus nos uniu, né? Para umas ajudar as outras. Eu fui muito ajudada, eu já ajudei. Eu vou continuar sendo ajudada, eu vou continuar ajudando. E Deus une pessoas com um propósito. Então, quando Deus unir, vai falar um pouco da palavra, tem pessoas que permanecem por uma longa caminhada. Até talvez por a vida inteira. E tem pessoas que é por um tempo curto e já cada um pega o seu caminho, mas Deus sempre une pessoas com um propósito. Eu queria que você abrisse, vou ler somente 2 versículos, e a gente vai estar falando um pouco da história. Quando o pastor Saulo começou a pregar no domingo, eu falei, meu Deus, ele vai pregar a minha palavra. E eu já comecei a ficar preocupada. Aconteceu isso com alguém aqui já? Depois eu entendi, dentro do meu coração, que o Espírito Santo de Deus é lindo. E quando Ele quer falar algo, Ele fala. Gênesis, capítulo 22, versículo, pode ser do 15 até o 18. Gênesis, capítulo 22, do 15 ao 18. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência.
como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. A palavra dessa noite tem como tema: obediência gera a providência. E depois que você passa por esses processos da obediência e começa a ser gerada, a providência de Deus na sua vida, você vive a promessa. A promessa de Deus se cumpre, porque são processos que nós passamos no decorrer da nossa caminhada, que nós vamos nos amadurecendo, aprendendo, sendo melhores a cada dia com Deus. A cada dia que se passa, nós temos que ser melhores com Deus. Mesmo que nós somos errantes no caminho, porque a palavra do Senhor, nessa história desse homem chamado Abraão, mostra que ele foi errante, ele errou algumas vezes no caminho. Mas Deus nunca deixou de confirmar para ele a promessa. A promessa que ele tinha de dar um filho, a promessa que dele sairia um filho, dele e da mulher dele, de Sara, e ele faria com que a descendência dele fosse numerosa. Ele nunca deixou de lembrar Abraão dessa promessa. Se você olhar no decorrer da história, você vai ver várias vezes, nós vamos ler daqui a pouco. A obediência é disposição de obedecer, submissão completa, sujeição. É quando você decide obedecer, você está sujeitando a vontade de Deus, sujeitando ao que Deus quer, porque você consegue entender que o que Deus quer é o melhor para mim e para você. Mesmo que aquilo não seja o que eu quero, mesmo que aquilo não esteja com os meus olhos físicos vendo como se fosse o melhor, mas quando Deus quer, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe que é o melhor. Então a vontade de Deus sempre é o melhor. Então obedecer é se sujeitar à vontade de Deus. Quando olha lá na palavra gerar, é dar origem, provocar, produzir. Quando nós obedecemos, Deus começa a gerar, a produzir, a provocar a providência que nós necessitaremos no decorrer da nossa caminhada. E quando nós olhamos ainda, a providência é a ajuda de Deus no caminho. É a ação de Deus ao seu e ao meu favor. Isso é a providência. Essa é a providência de Deus. Quando Deus ia lá sacrificar o seu filho, o seu único filho, ele estava no caminho ainda. Mas ele recebeu a providência de Deus. A providência de Deus é quando Abraão errou lá no caminho e Deus, ele consegue ainda acertar, fazer com que ele volte lá, tome uma direção certa, mesmo que ele tenha feito coisas erradas. Mas Deus ainda continua afirmando a promessa, porque Deus ainda está providenciando aquilo no qual Ele necessita para que o milagre e a promessa aconteçam. Quando nós olhamos, a ordem, ela sempre vem junto com a promessa. Gênesis 12, do 1 ao 3. Nós vemos, Gênesis 12, do 1 ao 3, que a promessa, a ordem veio junto com a promessa. O que Deus diz a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vá para uma terra que te mostrarei. Farei de você, a ordem primeira, agora a promessa, farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Olha a promessa. De novo vem uma ordem, seja uma bênção. Nessa passagem tem duas ordens. E Deus fala das promessas. Vai, seja uma bênção. Eu abençoarei. Eu farei você ser grande. Então sempre uma promessa, uma ordem vem seguida da promessa. Eu queria que colocasse lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33 ao 31 ao 33. Que diz assim: portanto, não se preocupe dizendo que comermos, que bebermos, ou com que nós vestiremos. Próximo.
Porque os gentios é que se preocupam todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas as coisas. Mas busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso é uma promessa que Deus nos ensina na palavra dele. Ele promete, mas ele também fala o quê? Ele dá uma ordem. Isso eu quero te mostrar que a ordem, ela vem em seguida da promessa. Deus está falando o quê? Buscai, buscai, que todas as coisas serão acrescentadas. Então a ordem é buscar, que logo virá a promessa. Na palavra de Deus, na primeira carta de João, olha a promessa de Deus. Primeira carta de João, põe 2,25. Eu não anotei aqui, mas eu me lembro mais ou menos. Primeira carta de João, 2,25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, que é a vida eterna. Antes lá fala para que nós fazemos tudo o que nós aprendemos, para que Ele faça com que nós conquistamos a vida eterna. É a promessa, mas antes veio a ordem. Quando nós olhamos lá em Números, Deus também fala de promessa. 23:19 fala de promessa. Que Deus, Ele não é como nós, que talvez eu faça uma promessa e eu não consiga cumprir. Mas Deus é aquele que promete e Ele cumpre. Que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Deus fala e faz. Talvez eu possa te falar assim, eu vou fazer isso aqui eu não consigo, porque eu sou ser humano, mas Deus não. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E quantas promessas Deus já fez para nós? De cuidar, de prover, de transformar, de salvar, de fazer grandes coisas maravilhosas que nem nós mesmos desejamos. Deus, Ele promete e Ele faz. Nós talvez não conseguimos. Quando nós vemos lá que Deus diz, sai da tua terra, seja uma bênção. A promessa de fazer uma grande nação é a promessa confirmada. Essa promessa foi confirmada por várias vezes. Gênesis 13:16, Deus confirma lá para ele que vai fazer dele uma grande nação. Gênesis 15:5, novamente Deus confirma para ele que fará dele uma grande nação. Gênesis 17:6, novamente Deus confirma que fará uma grande nação dele. E nesse percurso, nessa caminhada, teve erros, mas Deus estava lá firme com a promessa. A palavra do Senhor nos ensina que Ele foi rumo à promessa, mas não nos mostra que Ele não foi fraco, não se fraquejou no meio, não teve medo. A palavra de Deus nos ensina que Ele chegou até lá no Egito, no faraó, e disse o quê? Que Sara era o quê? Irmã dele. Mas o que Deus fez? Foi lá, sacudiu lá o faraó e disse que a mulher que ele estava não era dele. E que e que grandes pragas ali. E faraó o quê? Correu lá e devolveu. Depois lá no segundo, lá em Abimeleque, novamente Deus vai lá e mostra para o homem lá em sonho que a mulher não era dele, porque Moisés mentiu falando que era irmã. Por que Moisés mentiu? Porque ele teve medo. Porque ele fraquejou no meio da caminhada. E quantos de nós não fraquejamos no meio da nossa caminhada? A fraqueza não quer dizer que Deus, Ele desistiu de nós. Mas a fraqueza quer dizer para nós que no meio do percurso, Deus ainda continua nos sustentando. Deus ainda continua nos ajudando. Deus ainda continua persistindo com nós. Fraqueza não é sinônimo de derrota. Ele teve medo. Ele teve medo e ele quis ajudar a Deus. Como ele quis ajudar a Deus? Como nós às vezes queremos ajudar a Deus dando um jeitinho. Correndo, dando um jeitinho para cá, um jeitinho para lá, querendo ajudar a Deus. Ele quis ajudar a Deus tendo um filho com a escrava.
Ele quis ajudar a Deus quando ele não era para ter levado Ló, não era para levar ninguém, que a promessa era para ele, ele foi e levou. Gente, Deus falou nitidamente comigo assim, eu falei, gente, como pode? Tem umas pessoas que nós passeamos com ela no decorrer de um certo tempo e Deus tira. E a gente ainda continua querendo pegar as pessoas e colocar no nosso meio. A promessa não é para eles, é para mim, é para você. Quando Deus levar, deixa ir. Deixa o fluir de Deus acontecer na sua vida. Deus me mostrou assim nitidamente que nós colocamos pessoas que não têm a nossa promessa na vida deles e eles atrapalham a nossa promessa. Faça como Deus quer na sua vida. Se existem pessoas que no qual o nosso coração é apegado, tem pessoas que nós não queremos desgarrar dele, porque nós amamos, porque nós achamos que ele tem que viver as mesmas bênçãos que nós, faça com que Deus, ele fale no seu coração para você liberar essas pessoas. Já aconteceu com vocês de Deus abrir uma porta imensa para vocês, e pensar em alguém e falar, nossa, eu vou chamar fulano para ir comigo, porque ela também tem que viver esse momento bom da minha vida. E depois você tem que orar para Deus tirar aquele fulano do seu meio, porque está te atribulando de um jeito que você não está dando conta nem de prosseguir na promessa. Já aconteceu comigo. E eu acho assim, eu fico com vergonha de Deus, porque eu fico, o que Deus está pensando? Primeiro você vai lá e chama, depois você vai orar para Deus tirar, sendo que foi você que colocou lá. Então tome cuidado com as pessoas que você chama para presenciar ou viver aquilo que Deus tem é para você, não é para eles. Quando Deus, ele te promete uma coisa, Deus direciona aquela promessa para a sua família. Isso não quer dizer que vai respingar na vida de outro, mas a grande promessa é você. É a sua família. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que as pessoas sabem da sua vida. Cuidado com o que você coloca, entra dentro da sua vida, de tudo que é seu, da sua casa, dos seus negócios. Cuidado. Porque a promessa é para você. Quando ele tenta ajudar a Deus mentindo para Faraó, né? Faraó ali foi punido com as pragas. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, que Deus, ele usa, ele mostra, até para aqueles que não têm um compromisso com Deus, algo que nós precisamos, algo para nos abençoar. E o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de um processo que eu passei muito complicado na minha vida, de que eu passei por um processo na justiça. E você já viu falar que Deus muda situações, circunstâncias dentro de um tribunal? Deus muda, porque ele é juiz. E Deus me fez lembrar quando Abimeleque foi lá e toma essa mulher e abençoa ele ali com os bens, né, com riqueza, toma ela e coloca a mão na minha cabeça e me abençoa, porque ele tinha ficado doente e as mulheres estéreis. Então Deus, ele mesmo que Abraão fosse uma pessoa que mentiu, que errou, Deus ainda ouviu a oração dele. E é isso que Deus é lindo. Deus não está falando para você errar, mas Deus está dizendo que se você errou, Deus ainda ouve a sua oração. Deus ouviu a oração dele ali e saiu aquela, né, que ia morrer, o rei ia morrer e as mulheres estéreis, Deus tirou tudo aquilo. E eu lembrei como Deus usa as pessoas nos lugares improváveis. Eu lembrei de algo que aconteceu na minha vida, que eu ia passar por um julgamento lá, de alguma coisa feia que eu fiz, mas não foi nenhum crime não, eu não fiz coisa muito ruim não, mas eu não vou fazer de novo não. Um dia que eu estiver num evento de mulheres, talvez eu possa falar, mas hoje não. E eu vi na pastora Luciene muito aflita, porque eu sabia que eu ia pagar por aquilo. E ela falou assim para mim, você sabe que você errou, né? E eu, Você sabe que... Vai lá e fala com Deus lá na sua casa a verdade. Conversa com Ele. Fala que você sabe que você errou, mas você está arrependida. Que Deus, ele vai olhar no fundo do seu coração. Se você tiver que pagar alguma coisa, você vai pagar. Mas se Deus, ele tem livramento para a sua vida, ele vai te livrar. E eu cheguei no meu quarto e me joguei, debrucei. Desmontei no chão e falei, Deus, eu me arrependo do que eu fiz. Eu não vou repetir aquilo nunca mais, porque eu entendi o seu propósito. Me livra. O que aconteceu quando eu cheguei lá dentro? O juiz escutou a minha história e ele me livrou.
E o Ministério Público, ele revidou, ele falou que o Ministério Público não ia aceitar alguma coisa lá deles lá. E o juiz assinou. E ele já estava, o escrivão fica assim, anotando tudo que eu ia ter que pagar. E ele mandou rasgar e fazer de novo. Então eu sei que Deus, Ele é Deus do impossível. E Ele age na minha e na sua vida através até de quem não é cristão. Deus agiu na vida de Abraão, mesmo no meio daqueles reis que não tinha uma aproximação com Deus. E Deus, Ele abençoou Abraão. Então Deus usa pessoas que talvez não tem nada a ver com Deus, mas quando Deus quer, Ele usa. E quando eu gosto de pregar os milagres que eu vivo, né, porque é muito bom. Nessa ajuda, mesmo que Abraão tenha feito tudo isso, né, errado, é o que eu falei, Deus, Ele te ouve. Abraão teve as suas fraquezas. É possível que o cumprimento da promessa, mesmo com as suas fraquezas, aconteça. Essa é a história de Abraão. A promessa aconteceu quando Isaac nasceu. A promessa de um filho, mesmo ele tendo tido um filho com a escrava, mesmo ele tendo mentido, mesmo ele tendo feito que talvez Deus não queria que ele fizesse, colocado pessoas na vida dele que não era para estar, mas a promessa ainda estava firme, a promessa ainda estava para se cumprir. E Deus via que ele era fraco, mas Deus tinha uma força para dar para ele, fazer com que ele alcançasse a promessa. No percurso da nossa caminhada, de nós mesmos, nós não temos força para alcançar a nossa promessa, mas nós temos um Deus que, se nós obedecermos Ele, Ele gerará a providência e nós alcançaremos a nossa promessa. Qual é a promessa que você precisa de viver? Qual a distância que você está da sua promessa? Qual é o grau de confiança? Qual é o grau de obediência? Qual é o mês? Qual é o ano que está a gestação da sua promessa? É como se fosse um filho que você estivesse gestando. Qual período está essa gestação? Como que você tem lidado com os tropelos, né, da vida, com o que acontece no decorrer da sua caminhada? Eu só sei de uma coisa, Deus, Ele é um Deus que, se nós obedecermos, Ele vai fazer gerar a providência e nós vamos viver a nossa promessa. A promessa, o homem e uma mulher que vive sem um propósito é uma vida sem graça. O propósito é o percurso de nós alcançarmos a nossa promessa. É no propósito que Deus, Ele nos ajuda. É no propósito que Deus, Ele pega na nossa mão e vai andando com nós. E o propósito tem que se cumprir na nossa vida para que a promessa chegue. Quando ele recebeu a promessa daquele filho que saiu dele, saiu de Sara, o que ele fez? Deus pediu o filho dele em sacrifício. E o que ele fez? Ele obedeceu mais uma vez. Ele obedeceu a promessa mais uma vez. Ele obedeceu a ordem de Deus mais uma vez. Mesmo depois que você conseguir alcançar a sua promessa, o inimigo, ou talvez Deus, ele pode te provar. Ele pode olhar para você e para mim e falar assim: eu vou ver se aquele homem, aquela mulher que se diz me amar, que se diz andar comigo, ele está firme comigo. E nem sempre você pensa que foi o inimigo que quis te tentar, pegar, tomar a sua promessa. Mas talvez Deus, ele quer provar para você mesmo e que você mostre para ele se você está firme nele ou você está firme na promessa que ele realizou na sua vida. Aonde é que está a nossa firmeza? No que Deus nos dá ou nele? O alvo principal de Deus é a nossa vida com Ele. A promessa é consequência do que Deus faz na nossa vida, no percurso da nossa vida aqui. Ela tem que ser consequência, ela tem que estar em segundo plano. Nós vamos ficar felizes? Lógico que vamos. É cumprimento da promessa que Deus nos prometeu. Ele tem alegria de nos dar. Ele tem alegria de realizar na minha vida e na sua. Mas ela não pode ultrapassar o amor e a fidelidade que você tem que ter com Deus. Então o primeiro tem que ser o quê? Deus. Primeiro tem que passar por esses percursos, obedecer, e gerará a providência. Você andará no percurso do propósito, e a promessa, ela acontecerá na sua vida. Por várias vezes, Abraão errou. Eu recebi uma mensagem hoje linda assim. Abraão mentiu sim,
mas não passou a vida mentindo e nem fez dessas mentiras um estilo de vida. Nós não podemos fazer os nossos erros, as nossas fraquezas, um estilo de vida. Mas se nós erramos sim no caminho, caímos sim, tropeçamos sim, fraquejamos sim, levantamos e melhoramos a cada dia. Porque na palavra do Senhor nós vemos que Ele errou por 2 vezes, mas Ele não permaneceu nesse erro. Nós olhamos que Davi passou uma vida inteira errante, mas ele não repetiu o erro dele. E eu digo para você, para a minha vida e para a sua nessa noite, se existe alguma fraqueza, se existe algo que precisa melhorar, se existe algo que necessita de mudança para que a sua promessa chegue, para que você passe esses processos, hoje é dia que Deus está aqui na minha vida e na sua, dizendo: eu estou aqui para te ajudar a alcançar a sua promessa, eu estou aqui para te ajudar no percurso do propósito, eu estou aqui para providenciar o que você necessita. Não foi isso quando Abraão, ele olhou e ele obedeceu? Ele obedeceu quando ele ia sacrificar o filho dele, o único filho dele. A promessa estava ali. Será que ele... O que se passava na cabeça dele? A promessa estava ali. Mas Deus pediu a promessa. Mas ele não negou a promessa. Porque a promessa foi menos do que Deus era na vida dele. E é assim que tem que ser. Deus tem que ser o maior. E a promessa, ela vem depois de Deus. Porque a promessa te traz alegria, mas a sua vida com Deus traz alegria para o coração de Deus. Deus quer ter alegria dupla. De ver você firme com Ele. E de ver a promessa se cumprindo na sua vida. Porque a alegria maior da promessa se cumprir na sua vida, não pense que é sua, mas é de Deus. Quando a promessa se cumpre, Deus fala: eis aí meu filho amado, meu filho querido, meu filho que obedeceu, meu filho que conseguiu. E você e eu, nesse percurso, dessa caminhada, nós viveremos andando e as promessas se cumprindo. Não é uma promessa só, mas a promessa foi o quê? Que Deus deu um filho para ele, ele conseguiu um filho. E depois a promessa foi o quê? Que faria dele uma grande nação. E hoje você sabe, você vê, você consegue entender que essa promessa se cumpriu na vida dele. Que essa promessa, ela pode se cumprir na vida dele, porque é obediência. E muitas das vezes ele falava assim: Deus, a sua descendência herdará essa terra, a sua descendência herdará essa terra, eu abençoarei a sua descendência. Porque às vezes a promessa, você vai viver um tempo essa promessa, mas depois da sua obediência, que você viver um tempo da promessa, a sua descendência, ela vai viver também a promessa. Olha o tanto que é importante a sua vida com Deus. Além de você viver a promessa, aqueles que ainda estão por vir, lá na frente, viverão a promessa. Deus é muito lindo. Deus é maravilhoso quando Ele te chama. Deus é maravilhoso quando Ele olha para você e para mim e diz assim: eu amo e eu vou ajudar. Eu estou vendo que está errando, que está fraco, que não está conseguindo, mas eu vou fortalecer. Ele está vendo que talvez eu e você não vamos conseguir passar por aquele percurso, mas Ele vai lá e injeta um ânimo em nós. Quantas das vezes nós chegamos aqui ou vivemos algumas situações da nossa vida que nós pensamos que não vamos permanecer de pé. Mas Deus nos prova que nós estávamos errados, porque até hoje nós estamos aqui de pé. Nem que seja chegado aqui num momento que não está muito bom na nossa vida, mas sabe o que é importante? Você está aqui. E aqui é lugar de cumprimento de promessa. Porque aqui você mostra para mim, para Deus, que você está no percurso de alcançar a sua promessa. É aqui, quando você sai lá da sua casa, quando você tem um íntimo com Deus, quando você busca Deus, quando você sacrifica. Você está mostrando o quê? Que você está na caminhada, você está no percurso de alcançar a promessa. Então eu quero dizer para você nessa noite: Deus, Ele tem ainda coisas grandes a realizar na minha vida e na sua. Deus, Ele ainda tem promessas para se cumprir. E Deus, Ele sabe, Ele me faz sentir algo assim muito grande. Primeiro, Ele falou muito comigo. Que a promessa de Deus, os planos de Deus não se frustrarão. Que mesmo que hoje eu e você esteja aqui, nós não estamos vendo. Assim como Abraão não viu. Mas ela vai se cumprir. Porque
Pode um homem ser chamado aos 75 anos para um propósito e ele ir, e ele ter uma promessa de um filho, e esse filho nascer quando ele tem 100 anos? Pode isso? Isso é natural? Isso é sobrenatural. E o que Deus faz na nossa vida não é natural. É sobrenatural. Nós temos que viver o sobrenatural. Nós temos que viver no mundo natural, entender que eu e você somos sobrenatural e que o inimigo não vai nos enganar. Nós não vamos ser enganados pelas situações do mundo, dessa terra, porque o sobrenatural, ele acompanhará nossas vidas. Ele nos mostrará todas as coisas. O sobrenatural nos ensinará o percurso desse mundo natural. O sobrenatural, ele nos dará a direção para esse mundo natural que nós estamos vivendo, para que nós não caímos e desistimos do cumprimento da promessa. O sobrenatural, ele tem que ser o movedor da minha vida nesse mundo natural. Nós temos que ser seres naturais, mas sabemos que quem rege a minha vida e na sua é o Deus sobrenatural, que pode dar um filho ao homem avançado de idade, que pode fazer coisas grandes na nossa vida, que pode realizar aquilo que o meu olho e o meu coração não desejou e o meu olho não consegue ver. Esse é o sobrenatural. E para você ser um homem ou uma mulher que vive a promessa, você tem que viver esse sobrenatural. Sabe por quê? Os planos de Deus não se frustrarão na sua vida. O Espírito Santo de Deus tem que ter liberdade na sua vida. E quando Ele tem liberdade na sua vida, Ele entra aí dentro e muda as coisas de lugar. Ele entra dentro de você e muda tudo aquilo que está fora do lugar. Você tem coragem de dizer para Deus essa noite: eu sou sua casa, sou a morada, eu sou o seu lar. Muda as coisas de lugar. Hoje eu ouvi esse hino, eu cantei e ele disse: Senhor, pode mudar. Eu sei que talvez vai doer, mas muda as coisas de lugar para que a promessa se cumpra. Sabe por quê? Quando você diz isso para Deus: eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar, muda as coisas de lugar, não se frustrarão os planos de Deus na sua vida. Não tem como mudar, frustrar. Não se frustrarão. Vive na obediência. Vive movido pelo sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que a promessa se cumprirá, porque Deus, Ele vê a sua obediência e gerará a providência, e no percurso do propósito a promessa se cumprirá na sua vida, amém?